e canta lá vai, uia lá bala xiroloria lá canta lá vai, uia lá bala xala. Depois de uma parada dessa, retomar novamente é bastante complicado. Mas eu falava do chamado, o chamado para cada um de nós, o chamado para o encontro com o Cristo. Muitas vezes passa despercebido, não tomamos conhecimento deste chamado. Muitas vezes somos chamados, mas não ouvimos o chamado do Cristo. Da mesma maneira que o Cristo chamou Paulo, ele estava caminhando na estrada e ali ele teve um encontro pessoal com o Cristo. Assim é com cada um de nós. Nós temos o nosso momento de cair do cavalo. Cair do cavalo e retomar a nossa caminhada. Quando caímos, quando levantamos, já levantamos uma nova pessoa. Somos, a partir daí, uma nova criatura. Tudo que era velho passou. Agora, tudo se torna novo. Porque somos chamados. Muitas vezes não escutamos esse chamado. Não escutamos esse chamado do Cristo, ele falando para nós: segue-me, 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 segue-me. Ele está constantemente me chamando, chamando você, meu irmão, você, minha irmã, para seguir com ele, para seguir o caminho que nos leva à salvação, o caminho que nos leva à morada celestial, para que se cumpra a promessa feita pelo Cristo. A promessa que ele nos dá é essa. Basta que nós ouça o chamado e a partir daí começamos uma caminhada com ele, e durante essa caminhada ele vai nos moldando, ele vai nos ensinando, ele vai transformando a nossa vida, ao ponto de chegar um dia e aí sim nós ter essa comunhão plena com o celestial. A comunhão plena que Paulo teve com o celestial. Paulo, de perseguidor dos seguidores do Cristo, ele passa a ser um Cristo sendo perseguido. E nós vemos que a transformação, a mudança em Paulo foi uma mudança radical, uma mudança muito grande. Por quê? Porque ele teve esse encontro com o Cristo, teve esse chamado do Cristo, e a partir dali ele começa a caminhar com o Cristo e ele começa a ter as revelação celestial. Não que ele de imediato ele já tenha essa revelação de uma vez só, não. Ele vai caminhar, ele vai caminhando e aí vai se transformando. Tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo que ele tinha do conhecimento dele, de exegese, de conhecimento da religião, do conhecimento que ele tinha e dos próprios estudos, porque ele era um PhD, aí ele começa a ter uma caminhada completamente diferente. Porque a partir daí ele começa a ser ensinado pelo Espírito, ele começa a ter essa comunhão com o Espírito, aí ele passa a ter a revelação do Espírito e o Espírito começa a ensiná-lo. Ele não teve um ensinamento pessoal com o Cristo igual os outros apóstolos, mas ele tem um ensinamento espiritual. E aí ele fala de uma maneira muito clara quando ele fala que tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele tinha passado, tudo aquilo que ele tinha adquirido
nos bancos acadêmicos, aquilo para ele compara com o esterco. Em relação ao que agora ele começa a caminhar na unção celestial, no poder celestial, ele começa a caminhar tendo a revelação celestial. Ele próprio fala: eu prego a palavra pela revelação celestial, pelo ensinamento celestial, porque agora eu mudei completamente. Eu era judeu, caminhava como soldado. Ele deixa tudo aquilo para trás, todo o conhecimento que ele tinha. Ele era uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande, porque quando ele, em todas as perseguições que ele teve, todas as vezes que ele foi preso, todas as vezes que ele foi para ser julgado perante os magistrados, ele se defendeu. Ele não levava ninguém para defendê-lo, porque ele sabia, ele tinha o pleno conhecimento, que ele tinha conhecimento das leis, ele tinha conhecimento das coisas do mundo. E agora, ele para se defender, ele tinha o defensor que ele sabia que era aquele que ia defender. Ele podia chegar lá e conversar e ele não iria ter dificuldade, porque agora ele estava sendo ensinado pelo Espírito, ele estava sendo assistido pelo Espírito, era o Espírito quem o conduzia, era o Espírito quem defendia, era o Espírito quem ensinava, era o Espírito que estava junto com ele. Ali estava se cumprindo aquilo que o próprio Cristo tinha falado da promessa. A promessa do Cristo é que a partir dali, então, as coisas iriam acontecer de uma maneira diferente, porque o Espírito estaria com a sua igreja, estaria ali dando ensinamento, dando reconhecimento das coisas, dando a conhecer da ciência celestial, da sabedoria celestial. Só que a partir do momento que eles recebiam o batismo no Espírito, começavam a orar em línguas, começavam a impor as mãos nas pessoas e elas ficavam curadas. Começavam a expulsar os demônios, porque essa era a promessa para que eles iriam receber. E eles receberam, os apóstolos receberam, e teve outros que também na sequência com os apóstolos, fazendo as mesmas coisas. A igreja crescia de uma maneira muito grande, porque agora ela estava sendo conduzida pelo Espírito. Ali estava acontecendo a promessa, aquilo que o Cristo falou: olha, eu volto para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. O Cristo, o Espírito vai estar junto com vocês. E da mesma maneira que lá, há 2000 anos atrás, o Espírito acompanhava aquela igreja de 2000 anos atrás, o Espírito está junto conosco nos dias de hoje. Aí está aí junto com você, meu irmão, junto com você, minha irmã, está junto comigo aqui. Então, nós temos a plena certeza de que somos assistidos pelo Espírito que é o nosso papai, que é o Espírito Criador. E nós temos o Cristo, o Filho, nosso irmão, que está junto de nós, unido à nossa oração. Então, quando nós paramos para orar, paramos para meditar na palavra, paramos para nos colocar na presença de papai, na presença do Cristo, então aí as coisas acontecem, porque a promessa agora começa a acontecer com cada um de nós. Aí nós somos curados, somos libertados, somos transformados, somos convertidos, somos ensinados. É o Espírito quem nos dá essa certeza de que Ele nos ensina, que Ele nos assiste, que Ele nos dá todo o necessário para cada um de nós. Então, muitas vezes as pessoas ficam atrapalhadas, vivendo o mundo, vivendo uma série de coisas, buscando num monte de coisas alívio para suas dores, libertação por aquilo que está sendo oprimido. E muitas vezes não encontra isso, não encontra esse alívio nas coisas do mundo. Então muitas vezes deixa
o que está nas suas mãos. Uma dádiva celestial, que ele pode usufruir disso porque é esse o benefício prometido para todos nós. É o próprio Cristo que fala: onde 2 ou mais pessoas estiverem unidas e se voltarem a papai e pedirem a ele, seja o que for em meu nome, ele vos dará. Quanto mais aqueles que pedirem o Espírito, pedirem o batismo no Espírito. Então, esse o caminho, essa a maneira de nós buscar no Cristo o batismo no Espírito, porque é a promessa. Vocês não vão ficar órfãos, vocês vão estando assistidos pelo Espírito, vocês vão receber o batismo no Espírito, vocês estarão juntos comigo. Nós vemos na passagem onde João fala: olha, eu batizo com água, um batismo de perdão do pecado, mas vem um depois de mim, esse batiza com o Espírito. Esse é o batismo, o verdadeiro batismo, o batismo para a vida eterna, porque não é um batismo feito com água, não é um batismo feito por mãos humanas. O batismo no Espírito é feito pelo próprio Espírito. Recebemos o batismo no Espírito, caminhamos com o Espírito, começamos uma caminhada aqui nessa terra com o Espírito, e essa caminhada ela vai perdurar para toda a eternidade. Não é como as coisas do mundo, as coisas visíveis, é tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que nós podemos tocar é do mundo, é coisa do mundo. Mas aquilo que nós não podemos tocar, não vemos, mas podemos sentir na ação do Espírito, no poder do Espírito, na sensibilidade do Espírito que está em nós. Nós podemos sentir o batismo no Espírito, e a manifestação do batismo no Espírito é a oração em línguas. É o aparecimento dos dons, dos carismas, que isso é dádiva de papai, é dádiva celestial, é dádiva para todos nós. Não é para uma pessoa ou para outra. O profeta Joel fala: vai ser dado o batismo no Espírito para todos, para crianças, para jovens, para adultos, para velhos, para ancião. Fala, o profeta Joel, ele dá essa profecia mais ou menos uns 400 anos antes de acontecer o Pentecostes. Aconteceu o Pentecostes lá com os apóstolos, com Pedro, com as mulheres que estavam naquele local, no cenáculo, e ali eles recebem o batismo no Espírito, ali eles recebem a plenitude do Espírito, ali eles começam a orar em línguas. Paulo sai, Pedro sai e começa a pregar a palavra, e agora ele estava pregando com um poder muito grande. Ele antes não tinha pregado, porque quem pregava era o Cristo. Agora não, agora eles estavam sozinhos. E eles estavam com medo, eles ficam com as portas fechadas, eles estão com medo de sair, porque já tinham matado o Cristo, e agora eles estão com medo de sair e serem mortos também. Mas a partir do momento que eles recebem da promessa, eles recebem o batismo no Espírito, eles recebem a plenitude do Espírito, aí Pedro sai com todo o poder. Faz uma pregação no poder do Espírito, porque ali era o próprio Espírito falando na boca de Pedro, e ali a conversão foi muito grande. Foi muito grande a conversão, porque ali a ação do Espírito foi muito grande. Mas não ficou só naquilo, não foi só aquele momento, porque eles continuaram indo ao encontro das pessoas, e as pessoas eram convertidas, as pessoas eram transformadas, as pessoas recebiam o batismo no Espírito. Todo aquele que acreditava no Cristo, a partir dali ele era batizado no Espírito, ele recebia os dons, ele recebia os carismas, ele era transformado de judeu, de gentil, de grego, tendo um outro sentimento de religião, uma outra fé,
De repente, há aí a conversão pelo poder do Espírito e eles passam a ser cristãos. Passam a seguir os ensinamentos do Cristo, porque os apóstolos saem e começam a pregar a palavra, a levar o ensinamento, levar o batismo no Espírito, levar cura, libertação aonde eles iam. Aí começa a acontecer a promessa, e essa promessa vem acontecendo desde Pentecostes, depois da volta do Cristo para junto do Pai. Aí acontece o primeiro Pentecostes. Até então, a unção do Espírito era somente para os profetas, aqueles que eram chamados por papai, aqueles que papai falava, segue-me, e eles seguiam, e aí eles recebiam a unção, eles recebiam uma dose redobrada do Espírito. Agora é o cumprimento da promessa, o cumprimento da profecia, a própria promessa do Cristo. Ele falando, não se afastem da cidade agora. Agora fiquem na cidade até ser revestido da força do alto, do poder do alto, da autoridade do alto, até vocês receberem o batismo no Espírito, até vocês serem revestidos da força do alto. Aí vocês vão sair. Foi o que aconteceu com Pedro, a partir do momento que eles recebem aquela unção, eles recebem da promessa do Cristo, eles recebem aquilo que o Joel tinha profetizado. Agora eles estão transbordantes da força, do poder e da autoridade celestial. Aí eles vão à luta, eles vão levar aquilo que era da promessa do Cristo. Porque eles dão resposta ao chamado. É a mesma resposta que aqueles que foram caminhar com Cristo como apóstolo, como discípulo. O Cristo falava o nome de cada um deles e falava, segue-me, 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 segue-me. E todos eles o seguiam, abandonavam tudo. Vai lá na palavra, vai lá ver. Onde estava? O Mateus estava lá no posto dele de arrecadar impostos. Ele abandona tudo, larga a banca dele lá e vai atrás do Cristo. Aquele que é chamado a seguir o Cristo é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Tudo que era velho, tudo que era do passado passou. A partir desse momento, aquele que é chamado dá uma resposta ao chamado, segue o Cristo, então começa a ter uma vida diferente, uma maneira diferente, vê as coisas de uma maneira diferente e vai caminhando, passo a passo, vai caminhando, e cada passo que nós damos, nós estamos descobrindo as revelações dadas pelo Espírito a cada passo. A cada live que eu venho aqui, eu dou um passo na caminhada com o Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, essa nossa caminhada é a caminhada da promessa, é a caminhada do chamado. Fica atento, meu irmão, fica atenta, minha irmã. Quando você for chamado pelo Cristo, vem e segue-me, vem e segue-me. É o chamado para seguir. Muitas vezes achamos que vai ter que alguém chegar e bater na nossa costa e vai ter que falar com voz alta, chacoalhar. Mas não é assim, meu irmão, não é assim, minha irmã. Isso tudo acontece de uma maneira muito natural. O batismo no Espírito é natural, você ser libertado é natural, você começar uma caminhada diferente na tua vida, isso tudo é natural. Tudo isso é natural. O chamado para caminhar, para ser um servo do Altíssimo, é um chamado natural, e todas as coisas acontecem de uma maneira muito natural. Porque o Espírito Criador, nosso Papai, ele vem de uma maneira muito carinhosa, uma maneira muito amorosa, ele vem com todo o seu amor. Vem com todo o seu amor
fazer o chamado para cada um de nós. E é o Cristo que fala: todos aqueles que forem chamados por papai, aqueles que vierem para seguir junto comigo, todos esses terão a vida eterna, terão a eternidade junto com papai, junto comigo e junto com todos os santos. Porque todos aqueles que são salvos, todos aqueles que vão para a morada celestial, são santos. Assume, minha irmã, assume, meu irmão, a ser santo, a ter isso na sua mente, no seu coração e na sua alma. Eu sou santo. Eu sou santa. Assume isso, minha irmã. Assume isso, meu irmão. É uma cultura que foi tirada, é uma coisa que foi desviado. Foi desviado de nós. Através de dar títulos a determinados nomes. Agora, esses títulos não é a realidade de cada um de nós. Nós não queremos título, nós não precisamos de título, mas nós temos que ser santo, porque santo é aquele que caminha com o Espírito, aquele que é ensinado pelo Espírito, aquele que tem revelação celestial dada pelo Espírito, aquele que começa a conhecer da ciência celestial, aquele que começa a ter sabedoria celestial, aquele que começa a caminhar nesta unção. Aí as coisas são diferentes, porque ele passa a ser santo. É o que Paulo, que Pedro, que os apóstolos falavam para as pessoas que abraçavam a fé no Cristo, passavam a caminhar com o Cristo, passavam a receber da unção celestial, eram batizados no Espírito e agora eles caminhavam com o Cristo, tinham abraçado a fé no Cristo, agora eles eram santos. A mesma coisa é nos dias de hoje. Quem se volta para o Cristo, deseja e recebe o batismo no Espírito, a partir daí passa a ser santo, porque aí ele passa para uma caminhada de salvação, uma caminhada onde ele vai defender com a sua vida. Com a sua vida ele vai defender esse caminho, o caminho de ser salvo. Porque ele pode ser martirizado aqui, mas a partir do martírio ele está na glória, ele está junto do Cristo, ele está junto de papai. Então é essa a maneira que os santos reagem ao chamado. Chamado para caminhar com Cristo, chamado para ser santo, chamado para ser salvo. E a partir daí a vida terrena passa a não ter mais o valor anterior. É aquilo que Paulo fala. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Eu já não vivo mais essa vida. Eu já vivo, a minha vida agora é o Cristo e não a vida terrena. Essa é a maneira com que Paulo nos explica a sua conversão, a sua mudança, o seu chamado. E ele foi chamado: segue-me. E ele seguiu até o martírio. Mateus foi chamado, Pedro foi chamado, os apóstolos foram chamados: segue-me. E eles seguiram o Cristo até o martírio. Aquele que caminha com o Cristo, aquele que segue o Cristo de uma maneira profunda, ele está preparado para o martírio. A partir do momento que recebe o batismo no Espírito, caminha com o Espírito, vive com o Espírito, respira o Espírito, dia e noite ele está na presença do Espírito. Então é uma nova criatura, é um novo homem, uma nova mulher, porque a partir dali é ser santo, é ser salvo, é caminhar com o Cristo. É o caminho que Paulo pregou. Pregou ao ponto de ser preso, porque ele foi acusado de ser o articulador da seita O Caminho. Então era Paulo falando muito do caminho. Caminho
da salvação, o caminho da morada celestial, o caminho com Cristo, o caminho que é iluminado pelo Espírito, o caminho que nos é conduzido, nós somos conduzidos no caminho da salvação pelo Espírito. Não conseguimos fazer isso sozinho. Não pense, meu irmão, não pense, minha irmã, que você vai conseguir salvação sozinho. Não, não conseguimos, porque a salvação é celestial. E a nossa força muitas vezes está nas coisas do mundo. E perdemos esse contato. Não temos essa consciência de que somos assistidos pelo Espírito, caminhamos com o Espírito, é o Espírito que está em nós, somos templo do Espírito. E muitas vezes somos desviados desse foco, porque esse foco é um foco muito simples, muito fácil, muito simples da gente entender. Vocês podem ver que nessa live eu repito muito, falo muitas vezes, às vezes a mesma coisa. Não é que eu esteja já caduco, já esteja gagado e ficar repetindo. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Porque se eu não repetir, isso não vai entrar na sua cabeça. Porque a sua cabeça tem foi colocado uma coisa muito diferente disso. Foi colocado tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que foi criado humano, tudo aquilo que está na mente humana. Foi colocado na tua cabeça e você tem essa maneira de pensar. Muitas vezes é desfocado do ensinamento do Cristo. É o Cristo que fala. Vocês não estão sozinhos. Você, minha irmã, você, meu irmão, eu não estou sozinho. É isso que nos dá força, é isso que nos dá ânimo, isso que nos dá sabedoria, é isso que nos dá entendimento, é isso que nós começamos a conhecer a ciência celestial, a sabedoria celestial, o ensinamento celestial, aquilo que vem do Espírito. Porque isso é promessa para mim, para você, meu irmão, para você, minha irmã. É promessa do Cristo. Se nós abraçamos a fé no Cristo, nós somos ensinados pelo Espírito. É o Espírito que revela, é o Espírito que conduz, é o Espírito que nos leva a ter essa consciência de salvação. É o Espírito que nos leva a ter essa consciência de ser santo. Ser santo. Minha irmã, meu irmão, presta atenção. Ouve com o Espírito o chamado de papai, o chamado do Cristo. O chamado que nos é dado dizendo: segue-me. Uiala xalamai canta labai, uiala bala, xiroloriala canta labai. Eu finalizo essa live convidando você, minha irmã, você, meu irmão, para nós agradecer. Agradecer por tudo que o Espírito nos ensinou nesta noite. Tivemos dificuldade? Tivemos, saímos do ar, voltamos novamente e estamos aqui. Para que eu chegue até onde você está, nós dependemos da internet, e a internet foi embora, mas nós não desistimos. Continuamos aqui, continuamos a live, falamos mais um pouco, retomamos tudo para a gente avançar um pouco no nosso caminho, o caminho da salvação. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos muito o que agradecer. Você, minha irmã, você, meu irmão, tem muito o que agradecer. Por isso nós dizemos: papai, eu sou grato. Filho, eu sou grato. Nós somos agradecidos a Ti por todas as bênçãos, por todas as graças. Somos agradecidos porque essa noite Tu nos ensinaste, tocou a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, nos curou, nos libertou, nos transbordou com Seu amor. Por isso nós agradecemos, papai, nós agradecemos a Ti, ó Filho, por toda a dádiva que nos foi dada nesta noite. Temos a certeza de que a nossa alegria nesse momento é a Tua alegria, papai, é a Tua alegria, ó Filho, por estarmos juntos, estarmos unidos.
A tua alegria é a nossa alegria, o nosso agradecimento por cada irmão, cada irmã que fez contato com essa live. Vai fazer contato com essa live. Nós somos agradecidos a Ti, papai. Nós somos agradecidos a Ti, ó Filho. Agradecemos por todos os nossos familiares, pela nossa esposa, nossos filhos, nossos netos, pela nossa caminhada, pelo trabalho, pelo alimento, pelo ar, pela água, pelo calor do sol, por tudo isso que nos proporciona a vivermos nesta terra. Nós somos agradecidos a Ti. Agradecemos pela saúde que nos é dada. Agradecemos pela força que nos é dada. Somos agradecidos a Ti, papai. Somos agradecidos a Ti, ó Filho. Oriá lá xalamai, canta lá vai. Oiá lá lá xalamai, canta lá vai. Grande e poderoso Tu és. Glórias e glórias sejam dadas a Ti. Bendito e glorioso és, papai. Bendito e glorioso és, ó Filho. Nessa noite, o nosso coração se alegra e nós somos agradecidos a Ti por todas as bênçãos. Eu deixo a vocês um grande abraço, um desejo enorme de que você tenha aí um final de semana, o resto da semana, cheio das bênçãos, cheio das graças. E na quarta-feira nós estaremos juntos novamente. Estaremos levando mais uma live. Na próxima quarta-feira nós estaremos levando também através da rádio, da 104.